aqui no culto, família no altar, crendo que com aquilo que o Senhor tem feito e liberado sobre nós neste tempo. Estamos em avivamento, no tempo de avivamento, clamando por este avivamento sobre nós. Sou muito feliz que o pastor Ronaldo está aqui. Toda vez que ele vem, ele sempre libera uma palavra profética nossa. Tenho certeza que essa noite não será diferente, que teu coração seja aberto para tudo aquilo que Deus vai liberar. Antes disso, eu gostaria de chamar a Claudete aqui, que ela vai dar um testemunho, aliás, 2 testemunhos. Gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida da Claudete. A Cláudia tem 2 testemunhos para você ver. A Cláudia tem 2 testemunhos para contar. Um testemunho dela, depois o testemunho da Domênica. Levanta a mão, Domênica, para todo mundo te conhecer. Domênica é a filha da Cláudia, seja bem-vinda. E ela vai contar um testemunho para que nós possamos nos alegrar com ela e a nossa fé ser fortalecida nessa noite para a glória de Deus. Amém. Graças a paz a todo irmão. Amém. Então, em 2016, descobriu um câncer maligno, né? Essa palavra tem chorar. Então, eu descobri um câncer, né? Era maligno, né? Então, foi assim um processo de remédio, químio, raio, né? Primeiro foi muito difícil, né? Aceitar, porque eu não aceitava, não aceitava a doença porque eu queria trabalhar, né? E a gente está doente, mas, né? Mas eu falei que eu sabe todas as coisas. Aí foi 5 anos, assim, de 3 meses, depois passou para 6 meses, daí eu tomando medicamento, né? E ali nesse intervalo de 5 anos, eu tomo medicamento que é assim, né? E até do útero também, né? Então, para dar um câncer, né? Aí fiz o processo de 5 anos, tudo. Quando foi em junho
Então, vamos ver, ela tinha feito uma transportadora também, né? Só que ela estava dando preferência para a transportadora, né? E isso tinha mais dos meninos que iam fazer entrevista. Aí eu falei com Deus, falei, olha Deus, a minha filha ela está precisando. Se for da sua vontade, para estourar dessa porta. Eu sei que as outras moças também estão necessitadas, mas se for da sua vontade da minha filha trabalhar na transportadora, amém. Se não for, abra a porta para as meninas também, né? Aí quando foi na segunda-feira, o Jaçanã ligou para ela, né? Para ela levar os documentos, tudo, né? Tirar cheques. Aí ela seria assim que ela estava querendo ir, mas ao mesmo tempo ela queria dar transportadora, né? Eu também, falando com o Senhor, do que ele abrir, tudo para a gente é um aprendizado, né? Então, seja o que Deus quiser. Aí na terça, ali dos documentos dela lá na frente, tirei todos os cheques e tal. Aí quando foi na quarta, ela ia começar lá na Jaçanã. Ela foi tudo, olha que ela estava lá, o gerente da transportadora ligou e falou, a vaga é sua. Aleluia. Aí o que ela fez? Ela pediu desculpa lá, agora tirou o documento para poder ir para a transportadora, né? Aleluia. Que Deus é fiel nas nossas vidas, né? Que a gente olha e pensa que Deus não está ouvindo, né? É que a gente tem tudo para onde, no nosso tempo, né? E graças a Deus, eu creio que Ele me deu essa porta, né? E eu agradeço minha saúde pela minha cura e eu não tenho mais nada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Valeu aqui de novo. Algumas pessoas aqui me conhecem muito pouco. E há uns meses atrás, alguns estavam sabendo que eu estava trabalhando lá em Sorocaba. Na minha área que eu gosto muito, eu sou operador de máquinas pesadas. Porém, em um dos cultos de domingo aqui, Deus derramou do seu poder de uma forma tão grande que no meio da estrada indo para Sorocaba eu comecei a chorar, sentindo falta dos cultos. Que eu só estava na minha casa a cada 15 dias, então eu vinha, participava de um culto e tinha que viajar novamente. A pastora orando, minha esposa orando, eu pedindo para Deus. Eu não queria sair da minha área, porém, essa área de operador é muito complicada, porque normalmente você consegue emprego, porém, longe de casa. Um certo dia antes do momento da oferta, minha esposa falou para mim, olha, tem uma quantia na conta, vamos ofertar, que eu acredito que Deus essa semana vai nos dar uma resposta. Aleluia. Eu não estava acreditando. Para você ver como nós somos pais, eu não estava acreditando. Mas Deus usou a fé dela para mostrar que Ele ainda é Deus em nossas vidas. Passou, ela ofertou, ela fez a oferta dela acreditando que Deus ia agir. Eu fui trabalhar mais uma vez triste, sozinho no carro, em Sorocaba. Trabalhei o primeiro dia, trabalhei o segundo dia. No terceiro dia, um antigo encarregado meu, conversando comigo, falou, tem uma vaga aqui, se você quiser vir, é só você chegar e começar a trabalhar no outro dia. Aí Deus está agindo. Porém, era uma vaga muito abaixo da minha, o salário era muito abaixo do meu. Falei, mas eu vou mesmo assim. Conversei com o meu encarregado, passei tudo certo, porém na outra segunda-feira eu já estava trabalhando nessa empresa. Porém, para que você entenda o agir de Deus em nossas vidas, que Ele age como Deus nas nossas vidas. E tem 4 meses que eu estou nessa empresa, para você entender o que está acontecendo, para você entender quem é o seu Deus. Tem 4 meses que eu estou nessa empresa como auxiliar de serviços gerais. Porém, dentro dessa empresa, se precisa, eu dirijo um caminhão, eu dirijo um carro, eu pego as máquinas, se tem as máquinas que eu gosto. E na quinta-feira agora, me chamaram no RH, eu já estava com medo, eu fiz alguma coisa de errado, me mandei embora. Aí a moça já entrou sorrindo da sala onde eu estava. Ela começou a me explicar que estava gostando do meu serviço, que eu era uma pessoa que estava ativa, fazendo tudo que as pessoas pediam. E ela não, sem conversar muito, ela falou para mim, a partir de hoje você é operador aqui dentro da empresa. A partir de hoje o seu registro vai mudar. Você não é mais um auxiliar, você vai operar os equipamentos da empresa. O seu registro está mudando a partir de hoje. A partir de hoje o seu salário também irá mudar. Ele ainda quer nos mostrar que Ele nos ama, quer nos mostrar que Ele cuida de
Ele cuida e confia em nós. Ele nos prova todos os dias. Eu te amo, eu cuido de ti. Vai em frente, não desista. E se você continuar, não desista. O seu Deus é Deus para cumprir, para realizar tudo aquilo que Ele falou ao teu respeito. Amém? E eu agradeço o seu poder. Glória a Deus. Paz, igreja. Bom é estar aqui, queridos. Bom é poder fazer a vontade de Deus. Louvar e bendizer o nome santo desse Deus. Sorriam, Deus abençoe. Muito obrigado por essa companhia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o Espírito de Deus hoje falou ao meu coração. E é muito interessante que a gente aprende dentro de uma questão cultural, dentro de uma questão, às vezes até teológica, dentro do sistema. E às vezes a gente passa a ler a Bíblia a partir daquilo que me disseram. Parece que é uma teologia japonesa. Me disseram. E às vezes a gente começa a praticar algumas coisas e abandonamos a palavra de Deus por conta de algumas coisas. E hoje eu estava olhando ao Senhor, o Espírito de Deus me fez lembrar hoje que inicia-se às 18 horas um novo ciclo. Não um ciclo de um aniversário, não um ciclo de uma data estabelecida pela cultura, mas um novo ciclo estabelecido pelo nosso Deus. No ano de 2017, o Senhor me trouxe uma palavra profética, exatamente no dia 21 de setembro de 2017. E naquele ano Deus falara ao meu coração que estabelecia um novo ciclo. E aquilo foi muito forte ao meu coração quando Deus liberou essa palavra. E eu confesso aos irmãos que, assim como a gente acostuma ler a palavra de Deus, e sempre temos referências de outras pessoas que leram antes de nós, que aprenderam alguns códigos e enigmas da palavra do Senhor para a nossa vida. E ao liberar essa palavra profética de um novo ciclo, como Deus me fez lembrar hoje, eu comecei a atentar para aquela data e, por incrível que pareça, aquela data é uma data a qual o Senhor tinha liberado o seu povo, dizendo: esse é o Rosh Hashanah. Esse é o primeiro dia do ano para vós. E aquilo me maravilhou, porque eu não tinha notícia disso, não sabia. E hoje à tarde, orando ao Senhor, o Espírito de Deus colocou isso no meu coração. É um culto de família, é um culto onde a nossa família está no altar de Deus. Aleluia. Eu sinto a graça do Altíssimo aqui a falar isso. Aleluia. Nós louvamos aqui que não é um arrepio, não é uma emoção, mas é algo mais profundo. Aleluia. E por mais que a gente queira evitar algumas coisas, existe um ciclo. A vida é cíclica. Existem coisas que são repetidas na nossa existência, na nossa vida. Haja vista as 4 estações. Todo ano ela se repete. Uma das maneiras de conotação de um dia de aniversário é a primavera. Completamos mais uma primavera. E hoje se inicia o ano em que o Senhor fez Adão e Eva. A instituição família começa nesse casal. Gênesis capítulo de número 5, o verso 1 diz que Deus criou macho e fêmea, Deus o criou, e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão. Então Deus criou o homem e a mulher, e esse casal tem um nome, que é Adão. É por isso que a Bíblia diz que Adão pecou. E quando a gente lê assim, a gente pensa, mas o apóstolo Paulo ainda vai escrever dizendo que quem pecou primeiro foi a mulher. Mas a palavra de Deus diz que Adão pecou. Os dois pecaram.
Adão aqui não é o homem, Adão aqui é o casal. E Deus institui isso como início de toda a criação, a partir do homem, e ali dá a ele este dia, que é hoje, dia 25 de setembro, no calendário lunar hebreu. Hoje é o primeiro dia do ano, um tempo de um novo ciclo. E o Rosh Hashanah é um ano em que o Senhor determina aos hebreus que seja tocado o shofar, o toque da trombeta. E quando nós aprendemos acerca daquilo que Cristo fez por nós, nós desprezamos os elementos que estão dentro da lei, porque Jesus é o cumprimento da lei. Mas a lei, ela é espiritual. A lei, ela tem um efeito em nossas vidas. E o toque do shofar é um sonido para chamar a atenção de Deus. É um toque para que toda a lei se constitui como um memorial para lembrar daquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas no primeiro dia do ano, o toque do shofar, ele é feito para que Deus seja lembrado do seu povo. E hoje, como profeta de Deus, nós iremos, aleluia, aqui chamar a atenção de Deus para nossas vidas. Não que Deus haja esquecido de nós, mas é um momento solene para mim, para a tua vida, para aquilo que Deus Ele quer estabelecer na nossa história, na nossa vida. E eu quero ler um texto sagrado com os irmãos no livro de Levítico, o capítulo é o de número 23, e o versículo também de número 23. Aleluias. Levítico 23, verso 23 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No sétimo mês, ao primeiro do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombeta, santa convocação. E nenhum trabalho servil fazeis, mas recebereis oferta queimada ao Senhor. O Senhor estabelece a Moisés o dia em que o ciclo da vida para o povo hebreu se estabelece. O dia em que o povo hebreu tem que fazer o memorial. O dia em que o povo hebreu tem que fazer uma retrospectiva. O dia em que o povo hebreu se prepara para, depois dessa data, 10 dias para o Yom Kippur, o dia da expiação. Então, chamar a atenção de Deus como um shofar e oferecer ofertas queimadas ao Senhor, como nós aqui queimamos o incenso da adoração através deste culto, liberando palavras de louvor e adoração a Ele, dizendo que nós podemos suportar porque o Senhor é conosco, declarando que ainda que Deus fizer algo por nós, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E então nós vamos entender e perceber que em meio à caminhada da nossa existência, existem algumas coisas que nós tínhamos por propósito e Deus disse não. Eu me lembro do livro de Daniel, capítulo de número 3, o verso 17. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão diante de Nabucodonosor, que tinha decretado que todo o povo deveria se curvar diante da sua estátua quando a buzina fosse tocada. E aqueles homens, no versículo de número 17 do capítulo 3 de Daniel, diz assim: Olha, rei, fique tu sabendo que nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo ardente. E o versículo 18 começa dizendo assim: E se não, fique tu sabendo que nós não iremos nos prostrar diante da sua estátua. Então, muitas vezes a nossa vida,
O sistema deste mundo, ele quer tomar conta de nós. E nós estamos avidamente prontos para seguir essas coisas culturais. Os nossos calendários estão sendo regidos pelo calendário do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos no mês de setembro, final de setembro, existe uma festa numa religião onde os espíritos chamados mirins são venerados. E no 12º dia do mês de outubro, nós comemoramos o Dia das Crianças. Só que a gente não conhece a história desse estabelecimento dessa data. Porque na verdade é convencionado de uma forma legal, dentro da lei, dentro de um ofício da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. É um feriado nacional. Só que o estabelecimento dessa data, ela é oriunda da prática, da crença desses espíritos mirins. O mais difícil para nós é que, culturalmente falando, nós como igreja, muitas vezes praticamos as mesmas coisas que essas outras religiões praticam, sem perceber. É o dia em que nós estabelecemos para trazer sobre as nossas crianças, olha a confusão de mente, irmãos, a comemoração do Dia das Crianças, e a gente prepara a mesma festa semelhante a essas outras religiões. Não tenho nada contra, mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo como nós estamos aculturados, e os nossos pequeninos, eles percebem que não há diferença, porque eles veem sendo praticado a doação de jujuba, de doces, iguarias de oferenda. Entenda uma coisa espiritual, irmãos. Você está atento nas coisas espirituais. Você sabe por que o alimento também é uma oferta, uma oferenda, manjar? Isso é bíblico. E as outras religiões, elas pegam essas coisas por quê? Porque imagina que se essa água que está posta para nós bebermos fosse para uma entidade, e eu vou consumir esta água, essa entidade ela vai receber aquilo que para ela foi oferecido. Essa água que para ela foi oferecida está onde? Dentro de mim. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, poderíamos ser possuídos. É por isso que a palavra de Deus diz: em tudo dá graça. É por isso que nós temos que agradecer ao Senhor por nosso alimento, porque a gente não sabe o que está oculto diante dessa condição. E as nossas crianças muitas vezes se tornam enfermas. Muitas vezes as nossas crianças se tornam habitação de espíritos, carregados de doenças, carregados de situações espirituais, e a gente não consegue entender por que motivo aquilo se manifestou, se deu a contrariedade dos nossos filhos no período de adolescência, e a gente começa a achar que aquilo é comum, que aquilo é normal, por conta da idade, mas muitas vezes são sobrecarregados por influências espirituais, e nós não tivemos o zelo de atermos a ele. E é por isso que o apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 8, ele vai falar sobre comida sacrificada a ídolos. Porque o ídolo nada é. Mas se você que tem consciência, comer uma comida sacrificada a ídolo, aquele que é fraco na fé, ele vai comer e será contaminado. Isso é tão pesado que o apóstolo Paulo vai dizer assim, que se essa pessoa comer e ela morrer, e essa morte aqui é espiritual, a Bíblia diz que a culpa será nossa. Então nós percebemos que nós estamos alheios a algumas coisas que são espirituais, e nós precisamos ter zelo. E a Bíblia diz que Jesus, ele voltará para buscar um povo zeloso e de boas obras. E tudo para nós hoje está embasado em que a graça sobrepujou todas essas coisas que Deus deixou para nós como palavra de
Jesus, quando ele vai ratificar o ensinamento, ele diz: ouviste o que foi dito, porque a palavra de Deus era transmitida oralmente. O apóstolo Paulo, por costume já de ter pego a Torá escrita, ele disse: como está escrito. E aí Jesus traz um entendimento para a nossa vida, e nós precisamos mudar radicalmente, porque nós estamos curvados às datas e aos eventos deste mundo. Preste bem atenção, estamos chegando no fim do ano, já foi liberada uma palavra profética neste lugar. Mas perceba que se nós não tivermos comungado com os calendários deste mundo, e principalmente no final de ano, muitas pessoas se angustiam na alma porque não cumpriu o ritual que foi proposto pelo mundo. Mas nós não conseguimos achar alegria quando Deus diz assim: olha, eu estabeleci um dia para vocês, e esse será como o primeiro dia de um novo ciclo para a sua história. Aleluia, nós estamos estabelecendo algo. É o que o Senhor disse a Moisés, dizendo: olha, vai ser o primeiro dia. Eu já quero liberar a palavra profética para a tua vida hoje. Você que veio aqui, o Senhor está estabelecendo um dia de novidade de vida para a tua história. Ele te trouxe aqui para decretar isso. Eu estou fazendo nova todas as coisas. Eu estou fazendo um tempo novo para a tua vida. Eu estou estabelecendo algo para a tua história. Aleluia, você não veio deste culto em vão, mas o Senhor está decretando, está dizendo: um novo ciclo que se virá será diferente, será próspero, será para a glória dele, porque ele te trouxe para te lembrar. Hoje é o primeiro ano para este novo ciclo para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Um ano novo, um tempo novo. A palavra diz que no dia em que eu aceito a Cristo é o ano aceitável do Senhor. Hoje o Senhor estabelece isso na minha e na tua vida. Um tempo novo, um novo ciclo, com coisas novas. E neste momento é um momento de reflexão. Porque se eu não entender esse novo tempo de Deus e não chamar a atenção de Deus, hoje nós não usamos chofar. Eu tenho um chofar que eu ganhei em Israel. E quando o Espírito de Deus nos move, a gente toca o chofar. E nesse dia, por exemplo, é um dia de chamar a atenção de Deus para nós e dizer: Senhor, nós vivemos este último ano cheio de coisas, cheio de estabelecimento que o Senhor nos deu. Mas hoje o Senhor estabelecendo um novo tempo. E nós queremos fazer diferente. Sabe quando chega no ano novo, no dia 31 de dezembro, no nosso calendário, que vai virar o ciclo da nova era pós-Cristo, do pós-Cristo, depois de Cristo. No dia 1º de janeiro, a gente começa, no dia 31, fazer alguns votos. A gente faz alguns votos nessa data, porque a gente diz: olha, nesse próximo ano eu vou fazer assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas quando vai passando os dias, o que acontece conosco? A gente esquece do que nós voltamos aqui. Eclesiastes vai falar sobre voto. De Deus ele não se agrada em voto de tolo, porque aquilo que voltar, pague. E às vezes nós fazemos voto e temos essa frase como uma desculpa para nós: Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe, mas Ele não requeriu um voto. O voto é uma promessa. Nós às vezes fazemos um voto, e nesse voto que a gente faz, a gente esquece de cumpri-lo. E a Bíblia diz que o mensageiro de Deus, um anjo de Deus, ele vem requerer este voto na nossa vida. E nós devemos tomar cuidado. Olha uma coisa cultural que a gente faz e a gente não paga o voto que nós fazemos. Nossos pais nos ensinou que depois de receber algo de alguém, nós devemos agradecer. Amém? Mas qual é a palavra que a gente diz como agradecimento? Obrigado. Pastor, é tão simples. Culturalmente isso é uma palavra de educação. A gente fala isso para os nossos filhos. Alguém dá algo para os nossos filhos, a gente fala para ele obrigado.
Não é assim? Agora, o que significa obrigado? Você acabou de fazer um voto que você está obrigado a retribuir aquilo que você ganhou. Muito obrigado. Tem gente que coloca muito na frente. Muito obrigado. Ou seja, eu estou muito obrigado agora em te retribuir. Já parou para pensar o que significa a palavra obrigado? No dia que o Espírito de Deus falou isso no meu coração, eu passei a escrever, eu passei a falar muito grato, agradecido. Graças dou ao Senhor por esta dádiva. Porque muitas vezes eu posso vincular algo com alguém e não cumprir. A gente não crê que a palavra tem poder, porque Deus não vai levar em consideração o tempo da ignorância. E aí a gente vai olhar, eu me lembrei da dona Florinda, porque quando o personagem agradece pela xícara de café, ela diz o quê? Não por isso. Ela desvinculou o voto e a obrigação daquilo que foi liberado. Então existem coisas que o Senhor Ele quer realizar na minha e na tua vida. E hoje, como um toque do chofar diante de Deus, nós estamos chamando a atenção de Deus para que Ele nos libere de tudo aquilo que precipitadamente nós voltamos a Ele. E que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que nós possamos entrar, aleluia, nesse novo ciclo, aleluia, com tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz, porque Jesus é a nossa expiação, é Ele que tira o nosso pecado, é Ele que purifica, é Ele que advoga a nossa causa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas Ele cumpriu tudo na cruz por nós, aleluia, para que nós entendamos lá no livro, aleluia, da Epístola de João, no capítulo 2, ele diz assim: filhinhos, não digo isso para que pequeis, mas se pecardes, tem um advogado junto ao Pai, Jesus o justo, aleluia, Ele ainda advoga a nossa causa, Ele ainda é a nossa expiação, Ele ainda é aquele que redime os nossos pecados. Aleluia. Eu preciso apelar para isso. Eu preciso apelar para isso. Quantas palavras que nós fiamos nesse último ano e não cumprimos? Quantos propósitos que nós intentamos diante de Deus? Não, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou jejuar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. E passou o ano e não fizemos. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. E o mais interessante é que esse texto vai dizer que o mensageiro, Eclesiastes capítulo 5, o versículo também de números 5 e 6, ele vai dizer que o anjo ele vem para destruir as obras das nossas mãos. Já percebeu que muitas vezes a gente tem tudo para prosperar e não conseguimos prosperar porque tem sido uma retaliação na nossa vida, e aí você fica perguntando aonde é que você errou? Muitas vezes foi no voto. Você precipitou-se em palavras na emoção. Você entendeu por que o louvor disse aqui que não quero somente se emocionar, não é só emoção, eu quero algo mais profundo, eu quero mergulhar, porque na emoção, na alegria da emoção, a gente fala um monte de coisa. Nas nossas orações, a Bíblia diz que não seja muito as nossas palavras. E a gente, quando tem um propósito de oração de uma hora, um culto de oração, como nessa casa de oração tem oração, a gente pensa que o tempo da nossa oração é para preencher aquele período que foi estabelecido pela pastora. Agora nós vamos orar 1 hora, vamos orar 2 horas, vamos orar 1 hora e meia, vamos orar 30 minutos. E a gente fica preocupado em falar esse período de tempo. E aí, nessa multidão de palavras, a gente tropeça, porque a Bíblia diz que aquele que não tropeça com o que fala é ser perfeito.
A Bíblia recomenda que as nossas palavras sejam poucas diante de Deus, porque Deus está no céu e a gente está na terra. Então nós precisamos entrar nesse novo ciclo que o Senhor estabeleceu para nós nesse dia, de uma maneira diferente, com um propósito diferente. Quando Davi foi ungido, ele tem que lutar contra os filisteus, e a Bíblia diz que ele consultou o Senhor se o Senhor daria vitória a ele aos filisteus. E o Senhor disse: vai, que eu lhe darei vitória. E depois dessa vitória, da batalha, que não tinha terminado a guerra, a Bíblia diz que de novo os filisteus veio contra o povo de Israel, e mais uma vez Davi consultou ao Senhor. E quando Davi consulta pela segunda vez, o que me chamou a atenção lendo esse texto é que Davi estava lutando contra os mesmos inimigos. Ele tinha uma palavra liberada da primeira batalha por Deus, mas quando o inimigo volta a vir a ele, ele ora mais uma vez. Aí Deus diz assim para ele: não, você vai ficar escondido, e quando você escutar um estouro na copa da árvore, você vai e ataca os filisteus. O mesmo inimigo, o mesmo local de batalha, mas uma nova estratégia. Não é só mais uma primavera que inicia-se na minha e na tua vida. Não é só mais um novo ciclo que inicia na nossa vida. O Senhor quer que nós ouvimos a tua voz, para que nós tenhamos uma nova estratégia para esse novo período que se vem para a nossa vida. Então nós não iremos povoar o período da nossa oração com multidão de palavras. Entender que Deus ele tem uma visão muito mais do que a nossa. Ele está no céu, ele diz assim: o meu caminho é mais alto do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, aleluia. Não se precipite em palavras, aleluia. Entenda que Deus está dizendo aqui: olha, filho, eu não quero que você deixe de falar comigo, mas não prometa nada diante de mim que você não tem intento de cumprir. Não agrade o ouvido de quem quer que seja. Não fie uma palavra, porque a palavra do crente é sim, sim, e não é não. O sim é sim, o não é não. O que passa disso procede do maligno. Nós somos muito ávidos, muito rápido para dar desculpa. Nós somos convocados por uma reunião santa, e aí você vem. Quando estabelece o período da reunião, o tempo onde fomos convocados, o que a gente consegue fazer? Dar desculpa. E aí a frase que eu citei agora há pouco, ela impera no nosso coração: Deus sabe todas as coisas. E aí a gente acaba fazendo um voto quando a gente diz amém. Quando a gente vai para uma empreitada, quando a pastora, estou dizendo aqui literalmente, quando a pastora Milena diz: olha, nós vamos fazer tal coisa, amém, igreja? Todos que disseram amém, fiou a palavra. Escute isso, pastora, palavra profética da tua vida. Não se turbe o vosso coração. Quando alguém que fiou a palavra mediante aquilo que a senhora estabeleceu com o Senhor, foi ligado na terra e ligado no céu. E se alguém que fiou essa palavra não a cumpriu e os danos começaram a surgir, não se culpe, porque não é falta de cobertura espiritual, é desdém daquilo que foi fiado quando a palavra foi empenhada. Porque algumas pessoas, quando a gente está no projeto da casa de Deus, a gente sabe quanto isso é custoso, mas muitas vezes nos precipitamos em palavras e declaramos palavras da seguinte maneira: eu estou nesse negócio, eu estou contigo, conta comigo. Uma palavra que virou gíria e nós cristãos estamos abraçando isso, estamos juntos. Você volta, irmão. Se você não estiver junto, você vai sofrer os danos. Então o Senhor nesta noite Ele nos convida
a entender isso, para que nesse próximo ciclo não haja subtrações na nossa vida, subtração naquilo que nós criamos como palavra e não cumprimos. Algumas pessoas podem até ter abandonado o barco, mas sofrerão as consequências. Está entendendo isso aqui? Está glória a Deus. Eu sei que é uma palavra que a gente às vezes não quer ouvir, mas a gente é movido pelo Espírito Santo, não por agradar alguém. Mas entenda a palavra que você empenhou mediante esse ministério. Se você está ouvindo essa palavra, está lembrando de alguém, replique essa palavra. Alguém diz: olha, você um dia disse que estaria junto, que você estava nesse negócio, e agora você está querendo pular fora, você está querendo abandonar, você está querendo mudar, você está querendo ir para outro lugar. Lembre-se que quando você enviou a palavra, foi naquele lugar. Estabeleceu, mas tudo é reino. Entenda uma coisa, aleluia, tudo é reino, mas a palavra fiada foi consciente a esse ministério. Então, quando vier a cobrança de Deus, não crente, ai. Abre comigo aí, Eclesiastes capítulo de número 5, pelo amor de Deus. É duro pregar a palavra revelada, porque a gente fica dentro de um conflito com o Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, está duro, está difícil para sair em glória, está difícil, mas é palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então nós temos que estar atentos. Olha a anatomia de Deus na criação do homem: uma boca e 2 ouvidos. Ouve-se mais e fala-se menos. Continuando aqui: não se precipite com a tua boca e nem o teu coração para se apressar e pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra. Assim seja poucas tuas palavras, porque da multidão, da muita ocupação procedem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizerem algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo o que votares paga. Melhor é que não votes do que votares e não cumprir. Não consista que a tua boca faça pecar, e nem diga diante do anjo que o teu voto foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Aí às vezes a gente olha uma situação e alguém fez um voto. Eu sempre dou esse exemplo do período em que nós estamos desempregados. A gente vota e fala assim: não, meu primeiro salário eu vou dar na casa do Senhor. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque é um período em que nós ficamos desempregados, muitas vezes nós até acumulamos dívidas. E a primeira coisa que a gente quer fazer é se livrar das dívidas. E aí a gente faz o voto, não paga o voto, a gente pede e fala assim para Deus: Deus sabe de todas as coisas. Ele sabia antes de você abrir a boca. E aí ele vai mandar um anjo. Quem não tem visão espiritual não vê o anjo, mas a consequência ela tem, e é material. Então quando nós fizemos um voto, nós devemos cumprir. E o Espírito de Deus, Ele está falando ao meu coração que algumas pessoas fizeram votos com essa casa de oração, com esse ministério. E alguns estão pensando em desistir. Não o faça. Cumpra. Cumpra. Porque Deus vai requerer e Ele envia um anjo. Eu vou contar um testemunho dos irmãos. Eu não sei se eu contei esse testemunho aqui. Às vezes a nossa mente falha. A gente não lembra todas as mensagens que a gente pegou. Eu sei que um ano passou que eles estavam trabalhando numa empresa. Isso não faz muito tempo. Já convertido, conhecendo esse texto sagrado, e fiz um voto com Deus. Lá na nossa comunidade a gente paga aluguel,
Eu estabeleci um salário, porque era comissionado, vendedor. Eu disse: Senhor, todo mês que eu receber essa quantia, eu irei assumir o aluguel da igreja sozinho. E aí, irmãos, Deus colocou graça diante dos olhos dos homens, e as coisas começaram a acontecer. Primeiro mês, maravilhoso. Segundo mês, da mesma forma. Terceiro mês, glória a Deus. E quando chegou um determinado momento em que nas economias a gente se perde nos números, daqui a pouco o Senhor cumpriu a parte dele. Eu não cumpri a minha parte. Eu não cumpri a minha parte. E naquele mês do não cumprimento da parte, não aconteceu nada. Aí você pensa, Deus sabe de todas as coisas. No segundo mês eu não cumpri o meu voto, pastor. E nós tínhamos uma gatinha chamada Mel. E nós tínhamos comprado um aparelho de televisor. Tínhamos pagado 2 parcelas do aparelho. A Mel corre sobre o rack de casa e bate no ventilador, e o ventilador bate com a hélice na tela. A televisão está quitada, eu usei ela 2 vezes, simplesmente o cristal líquido. E o pastor Ronaldo, ele, quando acontece alguma coisa, ele vai para o joelho orar. E eu fui orar. E o Senhor disse: o meu anjo passou e agitou ela, e aconteceu. Bíblia não consiste em que a tua boca te faça pecar, e nem diga diante do anjo do Senhor que o teu voto foi um erro. Porque por que razão iraria Deus com a tua voz? Deus ia ficar chateado com o voto que eu fiz? De maneira nenhuma. E destruiria a obra da tua mão, o teu trabalho. Se você está perdendo algumas coisas materiais, tem uma conversa com Deus. Tem uma conversa com o Senhor. Porque muitas vezes os danos estão vindo como uma cobrança daquilo que nós voltamos e não cumprimos. Isso é um pecado. Nós vamos recorrer àquele quando pecamos a Cristo. Oraremos ao Senhor. Ele é o nosso advogado. Ele é justo, Ele é fiel. Eu estou contando esse testemunho da minha vida para que os irmãos entendam que muitas vezes nós fazemos votos porque a questão não é o ganho. Porque para Deus Ele não tem problema com isso. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não tem problema em nos abastecer, em nos abastar, como foi liberada a palavra aqui profética. Ele é poderoso, Ele é rico em glória em Cristo para suprir todas as nossas necessidades. Mas porque às vezes a impressão que dá é que a promessa haja falhado, da parte dele ou da nossa. Então muitas vezes nós estamos vivendo algo repetido da nossa vida porque cometemos os mesmos erros em todo o tempo, precipitando em palavras, em pacto, em alianças, e às vezes nós não conseguimos cumprir. A coisa mais linda que eu leio na Bíblia é aquela nora que diz assim para sua sogra, já não mais com vínculo de sogra, mas ela diz assim: o teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Quando Ruth diz isso à sua sogra Noemi, quando ela diz essas palavras, aleluia, eu creio que Deus olha dos céus e diz assim: olha, todas as vezes que o Evangelho for lido e na genealogia do meu filho, você estará citada, aleluia, porque você será de Boaz, e Boaz vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar Davi, e Davi a raiz de Jessé, aleluia, é o rebento da salvação, ele é o progenitor do Cristo. Então entenda uma coisa: Deus se
vezes nós pensamos que Deus, que é o autor da fé, autor e consumador da nossa fé, Ele não tem fé. Deus crê. Você sabia disso ou não? Lembra quando o diabo disse que Jó temia Deus à toa? Deus diz assim: tira tudo quanto ele tem e ele não vai blasfemar no meu nome. Deus estava querendo que Jó não blasfemaria contra ele. Então Deus crê em Deus. É por isso que ele cumpre a parte do voto. Quando você faz um voto com Deus, como Senhor, eu quero ver essa porta aberta, Ele vai abrir a porta. Quando você fala assim: Deus, eu vou fazer um voto com o Senhor, porque se essa pessoa for curada, eu farei assim, assim, assim. Ele vai cumprir a parte dele, mas cumpra a sua parte. Então hoje é o primeiro dia de um novo ciclo que nós iremos guardar no nosso coração. Guarde isso, anote aí. Existe o primeiro dia, o Rosh Hashanah. Rosh quer dizer cabeça, Hashanah quer dizer ano, a cabeça do ano, início do ano, primeiro dia do ano. E para nós é o primeiro dia de um novo ciclo que Deus está dando para nós, estabelecendo a prosperidade dele. Mas o que Ele quer é que tudo quanto nós criarmos a nossa palavra, nós cumprimos. Guarde isso no seu coração. Quando estava ouvindo a oração da pastora, intercedendo pela nossa vida, e as palavras ditas por ela é recíproco. Essa mulher, ela tem um caráter privado. Entenda isso, igreja. A morte, ela ainda existe. O Senhor venceu a cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Mas a Bíblia diz acerca de um homem que recebeu um sopro sobre a vida dele, dizendo: recebei o Espírito Santo. Eram os discípulos de Jesus, os 11 que ali estavam. Eles recebem o sopro do Espírito e depois eles são cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer que o casal Ananias e Safira comunaram entre si em reter parte daquilo que era o propósito da igreja. Olha, todo mundo vai ser como igual. É o início da igreja. Existem algumas coisas que foram estabelecidas, mas muda-se para que ninguém se perca. Porque a igreja primitiva assim o era. Então, Ananias e Safira combinaram de reter um preço, venderam a propriedade por um preço e reteram. E quando Ananias chega até Pedro, e o Espírito de Deus revelou a ele, o Espírito de Deus revelou a ele que eles tinham tramado algo. E ele diz assim no capítulo 5 do livro dos Atos, para a gente entender que está no tempo da graça, mas o tempo da graça também tem fulminação da parte de Deus. Ele diz: por que encheste Satanás no teu coração? Se você não tivesse retido a propriedade, ela não era sua. E por que intentaste mentir contra o Espírito Santo? Pastora Milena, o Espírito de Deus está dando revelações para a tua vida, de maneira tal que a mentira não passará batido diante dos teus olhos. Igreja do Senhor, entenda diante de quem Deus está colocando a tua vida. Porque a Bíblia diz que quando ele termina essas palavras, ele inspirou e morreu. Foi enterrado. Então logo a sua esposa veio e ela permanece
estabelece com a mesma fala. A Bíblia diz que aconteceu a mesma coisa. Eu não estou aqui, irmãos, como menino, eu vim aqui como profeta de Deus. Deus está estabelecendo algo glorioso mediante essa igreja, e você faz parte dela. Lembre-se, nós somos templo do Espírito Santo, e essa morada não é individual, ela é coletiva. E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, o Senhor o destruirá. Então entenda aonde Deus te inseriu. Busque maturidade espiritual. Seja submisso. Não julgues a pessoa, mas julgue a profecia. Entenda que Deus te chamou por submissão. Não deixe o seu coração ensoberbecer. Não se levante contra o ungido de Deus. Entendam que Deus está estabelecendo neste dia um novo tempo. E esse tempo ele só vai prosperar se nós tivermos o mesmo parecer, a mesma fala. Então entenda, aleluia, Deus estabeleceu, aleluia, pastora, sobre esta casa de oração. Então meça as suas palavras, meça as suas indignações, as suas indagações, porque Deus está estabelecendo um tempo, aleluia, um tempo de milagres, um tempo de coisas extraordinárias. Deus está requerendo da igreja a seriedade, porque Ele não quer que torne comum aquilo que Ele santificou. Ele não quer que torne comum. Isso é espiritual, igreja. E as coisas espirituais são os espirituais da serra. Então entenda que Deus está te colocando dentro de um projeto glorioso. E Deus estabeleceu uma opção. Ninguém aqui é governo. A gente é aquele que leva vida ao rio de águas vivas que flui de nós, porque nós bebemos a água do céu. Entenda isso. Eu encerro a minha fala. Jesus disse que aquele que beber da sua água nunca mais teria sede. Mas alguns estão querendo entulhar a fonte. Isso por capricho. Porque já beberam água, flui água, e de repente do nada quer estancar a fonte para viver como sedento. Não banque menino diante de Deus. Não retroaja naquilo que Deus já fez na tua vida. Ele abriu uma fonte em mim e você. Nós jogamos para a vida. Não estanque essa fonte. Não faça de menino. Não se torne carente sendo amado por Deus. Porque muitas vezes nós temos o amor de Deus derramado sobre os nossos corações. A Bíblia diz que o amor de Deus, o Espírito de Deus derramado sobre os nossos corações não traz confusão. Romanos, capítulo 5, Paulo vai falar sobre isso. Nós vamos gloriar não somente nisso, mas nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência, aleluia, ela não traz confusão, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre os nossos corações. E Deus está falando com os experimentados no Espírito, os que já beberam dessa água, aleluia. Deus está dizendo: não estanque a fonte, não seja mimado, não seja menino. Você gera, você chora para a vida, não volte atrás, não fique requerendo da tua pastora, aleluia, mimo, certas coisas, porque para isso ela está para os neófitos, e você já não é mais neófito. Vou falar mais claramente. Para de querer atenção, porque você já cresceu. Um dia fui orar ao Senhor, logo quando o Senhor designou o ministério na nossa mão.
E a gente é acostumado a ouvir ordens espirituais, a gente segue. Você está debaixo de uma liderança espiritual, o seu líder falou, você faz aquilo que está sendo dito. Só que quando você passa a ser o líder, você tem que todo o tempo se comunicar com Deus. E um dia eu fui orar ao Senhor, porque eu achei que eu precisava que Deus me desse algumas orientações de algumas coisas, e na verdade às vezes a gente não quer ser responsável, a gente quer transferir responsabilidade. E aí, orando ao Senhor, o Senhor disse: pelo tempo já era para ser mestre, e ainda necessita de lentilha. E eu, muito sagaz, irmão, na oração Deus falando comigo: marche. Porque tem hora que você quer voltar para Deus a responsabilidade. Lembra do líder Moisés? O mar diante dele, o faraó vindo com os carros e cavaleiros, ele começa a entender e vai até Deus e começa a clamar a Deus. O que Deus falou para ele? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que tem nas mãos? Toca nas águas. Ele está dizendo para mim e para você: já te dei tudo que você precisa, agora começa a levar esse povo para a terra prometida. E aí, na minha necessidade, eu falando com Deus, e aí eu fui querer ser sagaz. Meu filho Richard é desse tamanho, é um homem de 22 anos, e de vez em quando ele quer deitar na cama, entre eu e a mãe dele. Ele falou: rapaz, aqui não te cabe mais. Aí eu falei para Deus exatamente isso. Eu falei: Senhor, o Richard, ele já é adulto, mas ele também corre para querer uma farda. Eu também sou teu filho, eu quero esse afado. Ele disse: mas tu já cresceu, se responsabiliza e continue olhando. Então, o Senhor nos ungiu, o Senhor nos separou, o Senhor confiou algo sobre a nossa vida que é extraordinário. É o penhor da certeza da nossa salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Não extingar o Espírito Santo, foi o que Paulo escreveu a Tessalônica. Não extingar, não faça extinguir o Espírito Santo. Decorra ele como uma unção que transborda. Porque muitas vezes somos obreiros crescidos, mas ainda queremos ser meninos. E aí nós achamos que às vezes a nossa pastora está ocupada com tantas outras pessoas esquecendo de nós. Não, é porque já viu em nós maturidade. E agora sejamos responsáveis como homens e mulheres maduros no Senhor. Porque o que Deus tem não dá para recorrer à infantilidade de homens e mulheres maduros. Quem está entendendo isso aqui? Então para. É um novo tempo para nossas vidas. Pastor, eu posso orar? Vamos colocar de pé a igreja. Se você está sedento, tem duas coisas: ou você bebeu da água e a fonte você estancou, ou você ainda não bebeu da água. A pastora pregou sobre o poço de Jacó, João capítulo 4, e é necessário passar por Samaria, porque ele tinha um encontro com uma pessoa que precisava beber da água de Jesus. Mulher, se soubesse com quem está falando, tu me pediria água. De uma forma natural, ela olhou e viu que ele não tinha como tirar água do poço, porque ela ainda estava descodificando as coisas espirituais. Tu és maior do que Jacó. Aleluia. Vai chamar o teu marido. É um crescimento espiritual. Jesus começou a questioná-la, a falar com ela, para que a fonte fosse estancada, ou melhor, fosse aberta, inaugurada. E aí ela pegou e perguntou: Senhor, onde devemos orar? Ele disse: olha, a hora vem e já é, que o Pai procure os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A hora vem, talvez você está esperando 2023, aí o Senhor falou: não está vindo, já é hoje o dia que se inicia um novo tempo na tua vida. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher, ela volta para a sua cidade com uma fonte de águas vivas jorrando
inaugurando uma fonte. Eu estou renovando essa fonte. Eu estou fazendo nova todas as coisas. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluias. O Senhor está estabelecendo um novo tempo para mim e para você. Pai, esta é a tua palavra. E ela diz, Senhor amado, que ela é como a chuva e a neve, que cai na terra e não torna da onde veio, mas antes ela produz aquilo que lhe apraz. E eu tenho certeza, Senhor amado, que pessoas que estabeleceram compromissos do teu reino na tua casa não irão mudar, Senhor amado, porque o Senhor as trouxe neste dia para fazer jorrar para a vida. Se alguém estava, Senhor amado, se infantilizando, o Senhor hoje, Senhor, dá um chamarão e diz: ei, tu és homem, tu és mulher, eu te chamei para coisas grandes e firmes que ainda não sabe, mas clama a mim que eu revelarei, porque o meu amor te é suficiente. Senhor, traga essa suficiência nos nossos corações. Aleluia, Senhor, nos faça crescer e ser ajudadores desta obra, Senhor. Faça-nos crescer, Senhor amado, e dar tempo para a tua filha, cuidar daqueles que estão vindo, dos novos que estão vindo. Nós somos auxiliares, nós somos cuidadores. O Senhor nos deu esta unção, bom pastor. Aleluia, que a Jesus nos ensinou a apacentar. Por isso nós oramos a Deus e pedimos ao Senhor: estabeleça esse novo tempo. Estabeleça esse novo tempo, Senhor, que as muralhas de Jericó sejam derribadas. Agora nós já estamos, Senhor amado, na sétimo dia, dando a sétima volta. Aleluia, desse dia estamos gritando e tocando chofar. As muralhas que eram intransponíveis vão cair por terra e nós iremos passar, porque o destino da nossa vida é cumprir a vontade do Pai. Fomos predestinados como filhos, Pai, e seremos como Cristo, cumpridores daquilo que é o propósito de Deus para nossas vidas. Por isso nós oramos ao Senhor e dizemos a Ti, Senhor, acrescenta-nos a fé para adorar o Santo nome. E assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor.